Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, lá na redação do ICL, a Laura Couto, na atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelo ICL, pelo Eduardo Moreira no YouTube, pela Pop TV em Sobradinho e para quem está nos escutando pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. É isso, Laura. Boa tarde para todo esse povo que nos acompanha pela rádio, pela internet, no Brasil e no mundo. Boa tarde para você que mora nesse país em que o filho fujão do ex-presidente que virou réu mandou um aviso hoje. Eu não sei se a gente fica preocupado ou aliviado. Eu acho que a maioria vai ficar aliviado. O Eduardo Bolsonaro mandou dizer: não volto mais ao Brasil enquanto o Xandão estiver aí no Supremo Tribunal Federal. Então, meu amigo, melhor se preparar para virar deputado pelo estado do Texas, né? Deve ficar pelos Estados Unidos e parar de infernizar o Brasil. O problema é ele ficar lá infernizando os brasileiros. Mas é a notícia de hoje, de agora a pouco, Eduardo Bolsonaro diz que não volta mais ao Brasil e que deve abandonar definitivamente o mandato de deputado federal para seguir no golpismo agora internacionalizado. Eles estão fazendo um 8 de janeiro trampista, de fora para dentro, né? É uma segunda tentativa de golpe, já que o 8 de janeiro não deu certo e deve levar o pai dele para a cadeia. Bem, o Supremo Tribunal Federal iniciou hoje uma nova fase nas oitivas de testemunhas das ações penais contra integrantes dos núcleos 2, 3 e 4. Você lembra que o núcleo 1 já está finalizado, estamos aguardando as alegações finais só de Procuradoria da República e dos advogados. Mas os núcleos 2, 3 e 4 têm muito processo ainda pela frente. A leva de oitivas vai contar com depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. Está marcada para o período de 14, hoje, até 23 de julho. Hoje estão sendo ouvidas as testemunhas indicadas pela acusação, pela PGR, nesses núcleos golpistas. Os depoimentos, desta vez, não estão sendo transmitidos, mas a Heloísa Vilela, repórter do ICL, está lá dentro, passando todas as informações, trouxe alguns destaques que nós vamos já mostrar aqui na tela. Aliás, a Heloísa Vilela iria participar aqui ao vivo com a gente, mas acabou de me avisar, ainda está rolando a audiência, então ela não vai conseguir deixar o posto ali, né, acompanhando tudo, para entrar ao vivo com a gente. Mas se tiver atualização, a Heloísa corre aqui ao vivo no ICL Urgente. A Laura Couto conta pra gente agora, traz mais informações sobre esses núcleos, né, Laura? O que está acontecendo a partir de hoje no Supremo Tribunal Federal. Laura. Rodrigo, esses 3 núcleos tomam 23 réus. O núcleo 2 é considerado aquele de gerenciamento de ações e tem as audiências previstas para terminar na segunda que vem. É importante dar destaque para esses réus desse núcleo 2. São eles o Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do Bolsonaro que se envolveu em algumas questões que a gente já trouxe aqui no Urgente, o Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais do Bolsonaro, a Marília Ferreira de Alencar, que é ex-diretora da inteligência do Ministério da Justiça na gestão do Anderson Torres, que também é réu, o Fernando de Souza Oliveira, que é ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e o Mário Fernandes, que é o ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e é general da reserva, também um homem de confiança do Bolsonaro. Também vão ser ouvidos até o dia 23 as testemunhas do núcleo 3, de ações táticas, e do núcleo 4, que é considerado o núcleo de desinformação. Rodrigo. Pois é, a Laura falava, né, das pessoas aí desse núcleo 2, e entre eles o general Mário Fernandes, que está preso, hein? É um dos 2 generais que aguarda o julgamento na cadeia. Braga Neto e o general Mário Fernandes. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. A Justiça Civil impondo, inclusive, prisão preventiva para gente que faz baderna aí contra a democracia. 2 bolsonaristas, 2 generais bolsonaristas, Braga Neto e Mário Fernandes. No período da manhã de hoje, né, os depoimentos foram colhidos por um juiz auxiliar. Já no período da tarde, Alexandre de Moraes foi pessoalmente, né,
e se apresentou como responsável pela audiência, e então houve um choque, ali, um desentendimento, vamos dizer, entre o juiz Alexandre de Moraes e o advogado de Felipe Martins. É um personagem, é um militante de extrema-direita, ele inclusive já disse para a Heloísa Vilela, a Elô me dizia agora há pouco, não, ele já contou para mim que ele se considera um militante de direita. O advogado Jeffrey Chicchini tomou uma dura do Alexandre de Moraes. A gente fez aqui a transcrição desta parte, agora há pouquinho aconteceu, a Heloísa passou para a gente. Vamos colocar aqui na tela, a gente não tem não tem esta arte ainda, tá bom, então não temos. Mas enfim, o Alexandre de Moraes disse para o advogado, o senhor fica quieto. O senhor fica quieto. E o advogado do Felipe Martins, qual foi a confusão que ele tentou armar durante o depoimento? Ele pediu que o Felipe Martins saísse desse núcleo 2 e fosse colocado no núcleo 1. Tá aqui, ó. Enquanto eu falo, o senhor fica quieto. O Alexandre de Moraes disse para ele. O Jeffrey Chicchini, que representa o Felipe Martins, tentou tumultuar a audiência pedindo que o cliente dele fosse transferido para o núcleo 1, que já terminou a instrução do processo. Então é tumulto puro. Alexandre de Moraes continuou sobre esse pedido para trocar o cliente de lugar. Há contraditório, disse o Alexandre de Moraes. E as partes, se quisessem optar por outro núcleo, deveriam ter feito concurso público. Aqui é uma ironia, do tipo, se o senhor quiser decidir esse tipo de coisa, o senhor vire procurador. Porque aqui o senhor está como advogado. Quem decide isso é o Procurador-Geral da República na denúncia. Como é que se dividem os núcleos? Ele disse... Alexandre de Moraes, não é o senhor que vai dizer ao PGR como deve denunciar o seu cliente. Deu um chega para lá forte neste advogado. Daqui a pouco a gente vai ver que esse embate entre o advogado de Felipe Martins e o Alexandre de Moraes já teve vários momentos, né? A gente teve depois também um outro trecho, a gente teve depois também um outro trecho em que o Alexandre de Moraes colhe o depoimento do Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid. Importante, porque é o momento em que o Mauro Cid confirma a existência da minuta golpista e, inclusive, a participação direta do Felipe Martins nesta minuta golpista. Nós temos essa transcrição, são 3 trechos do diálogo entre Alexandre, está aqui, ó, Alexandre de Moraes com o Mauro Cid. O senhor disse, em interrogatório anterior, que a partir de meados de 2022 houve várias reuniões para tratar dessa questão de reverter o resultado das eleições. O senhor disse que uma das pessoas que tratava desse assunto era Felipe Martins. Confirma? Sim, disse o Mauro Cid. E aí segue. Temos a segunda página, o segundo trecho, nesse mesmo diálogo entre Alexandre de Moraes e o Mauro Cid. O senhor também disse que o réu Felipe Martins chegou a uma reunião com Bolsonaro acompanhado de um jurista. Mauro Cid afirma, sim, foram mais de 2 encontros de Felipe com esse jurista e Bolsonaro, e eles apresentaram o documento. Que documento? Pergunta o Moraes. Basicamente, o documento composto de 2 partes. Os considerandos, que eram aqueles considerando isso, considerando aquilo e aquilo mais, e aí vinha a decretação de estado de sítio e etc. Mas eram os considerandos e uma segunda parte, com ações e determinações que deveriam ser tomadas. O documento era composto de prisão de autoridades, decretação de novas eleições e medidas em torno disso. Então, Mauro Cid confirma que houve estas reuniões com a participação do Felipe Martins, que é aquele assessor internacional do Bolsonaro, e com o próprio Bolsonaro presente. Ele mais uma vez confirma. E tem um terceiro trecho, só para a gente fechar, foi na tarde de hoje, foi agora há pouco, então a gente estava terminando as transcrições aqui, antes de entrar no ar. Alexandre de Moraes perguntou agora há pouquinho para o Mauro Cid. Esse documento entrava em estado de sítio, de defesa, em prisão de autoridades? Sim, responde o Mauro Cid. Estava prevista prisão de autoridades, de ministros do STF e de Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, disse o Mauro Cid. Portanto, a confirmação da trama golpista, a confirmação da existência, a confirmação da existência já se deu, né, da minuta golpista, mas a confirmação, mais uma vez, da participação de Felipe Martins e de Jair Bolsonaro na construção
desta minuta golpista, muito importante. São trechos que a gente trouxe aqui para você do que aconteceu agora há pouquinho. A Heloísa Vilela foi passando para a nossa equipe, a gente foi transcrevendo e trouxe para vocês aqui o registro do que está acontecendo agora lá no Supremo Tribunal Federal, sem transmissão. Por isso que nós estamos só com as frases resumidas e transcritas aqui pela nossa equipe. Muito importante, atenção! O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar a qualquer momento as alegações finais na ação penal da trama golpista do Núcleo 1, porque hoje estamos falando do Núcleo 2, 3 e 4, dos núcleos. Enquanto isso, aguarda-se que o Gonet, que está aqui na tela, apresente as alegações finais para a condenação no Núcleo 1, de Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, etc. Gonet pode defender até a absolvição de algum condenado, provavelmente vai pedir a condenação de todos eles, mas daí, dosando, falando, olha, esse aqui por tais crimes, esse outro por tais e tais crimes, e isso vai a julgamento, né? Pode ser entregue ainda hoje, a qualquer momento. Com a apresentação das alegações finais da PGR, é aberto então um prazo de 15 dias para que os réus apresentem as suas alegações finais. O primeiro será o réu Tenente Coronel Mauro Cid, esse aqui que eu mostrava agora há pouco na tela, porque ele é delator premiado, ele fez a delação premiada, ele é o primeiro. Depois, os outros réus também protocolam o seu posicionamento final num prazo de 15 dias. Lá para agosto, Alexandre de Moraes terá tudo na mão para apresentar o seu voto e em setembro deve acontecer o julgamento do Núcleo 1, dos golpistas, do centro do golpe, Bolsonaro e os generais Heleno, Braga Neto, Almirante Garnier, comandante da Marinha, 2 ministros, ex-ministros Anderson Torres, enfim, e Ramagem, todos eles devem ir a julgamento em setembro por golpe de Estado. O ministro do STF, André Mendonça, foi o sorteado para relatar uma ação que ainda tenta suspender o processo judicial sobre a tentativa de golpe. E sabe quem é que apresentou esse pedido? Felipe Martins. Por isso que eu digo, o embate de Felipe Martins com Alexandre de Moraes é permanente no curso do processo. A ação foi articulada por aliados do ex-presidente e o pedido foi apresentado pela defesa do Felipe Martins, que é o ex-assessor para assuntos internacionais da presidência. Laura Couto tem mais informações sobre esse pedido, que provavelmente não vai prosperar, né, Laura? Rodrigo, essa ação ela tem como objetivo imediato suspender as audiências de instrução que já começaram a ser realizadas no processo. Segundo a defesa do Martins, o Alexandre de Moraes estaria conduzindo o caso com parcialidade, hostilidade e com desrespeito às garantias constitucionais dos acusados. Os advogados ainda alegam que houve cerceamento da defesa. Essa ação relatada ainda não tem data para ser julgada, mas pode ser analisada em caráter de liminar. E a decisão também pode afetar os demais réus do Núcleo 2, Rodrigo. Olha, a probabilidade próxima de zero de ter alguma coisa aí. Bom, como está na mão do André Mendonça, ele pode tentar alguma manobra, mas o plenário do Supremo certamente vai contra-atacar se o André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, bolsonarista, tentar algum tipo de manobra para ainda salvar o chefe dele. Falando na família Bolsonaro, nós vamos falar agora de uma figura, talvez a mais controversa hoje da família Bolsonaro, o Eduardo. Alguns chamam de Eduardo Bananinha. O deputado federal licenciado afirmou nesta segunda-feira, numa entrevista ao Estadão, que está aqui na tela, está aqui a manchete na tela, que não voltará ao Brasil. E que, embora lamente muito... Nós não, viu? Mas, embora lamente muito, terá que abrir mão do mandato de deputado federal. Na entrevista, Eduardo disse ter tomado essa decisão por medo de ser, abre aspas, perseguido e preso por Alexandre de Moraes, caso retorne ao Brasil. Laura Couto tem mais detalhes dessa entrevista do Eduardo ao Estadão. Laura. Pois é, Rodrigo, que pena, né? Tô com muita pena. Mas nessa entrevista do Estadão, o Eduardo Bolsonaro também falou em se sacrificar pela esperança em liberdade. Eu vou ler aqui um trecho que a gente separou.
Ele disse o seguinte: por hora eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais forças para me prender. Se for o caso de perder o mandato, vou perder o mandato e continuar aqui. O trabalho que estou fazendo aqui é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil. Eu estou me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade. E não é só isso, viu, Rodrigo? Falando nesse trabalho que ele tem feito lá nos Estados Unidos, ele mais uma vez mostrou que a família Bolsonaro não está de brincadeira com esse assunto aí. É ameaçar o Brasil inteiro em troca da anistia do pai dele. No Twitter, o Eduardo Bolsonaro publicou isso aí que está na nossa tela. Achou ruim? Espera até ver as reações de Trump quando Jair Bolsonaro for condenado. Então tá dobrando a aposta. Achou ruim? Espere para ver a reação de Trump quando Jair Bolsonaro for condenado. Eles são covardes e daí se escondem. Sabe turma de rua, de briga de rua? O cara é covarde e briga por procuração. Usa o valentão, o grandão da rua, que é o Trump, para fazer as ameaças. É ridículo, mas é um ridículo que ameaça a soberania do Brasil e a economia brasileira. Bom, mas falando do Eduardo Bolsonaro, parece que ele ficou irritado com um bolsonarista que muita gente considerava um bolsonarista moderado. O bolsonarista moderado de São Paulo. Então, Eduardo Bolsonaro anuncia no mesmo dia que não volta ao Brasil, que vai perder o mandato, faz ameaças de novas sanções ao país em caso do Bolsonaro ser condenado. E também está comprando briga com o governador de São Paulo, porque acha que o Tarcísio não é suficientemente bolsonarista. Eduardo Bolsonaro criticou a atuação do governador em tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% diretamente com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Vocês sabem, semana passada o Tarcísio foi até a Embaixada e, numa atribuição que não é dele, de governador, tentou mostrar que, eu vou tentar arrumar aqui a situação, porque ele botou aquele bonezinho do MAGA, se queimou e depois foi tentar resolver a situação. Ficou queimado junto à população, junto aos empresários, junto aos donos de jornal conservadores que fizeram editoriais contra o Tarcísio e ficou queimado com a família Bolsonaro, agora explicitamente. Olha a fala do Eduardo Bolsonaro sobre o Tarcísio. Vamos lá. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente exilado aqui nos Estados Unidos, ele está falando dele mesmo, né? Que ele acha que ele é mais efetivo para conseguir sanções. O Tarcísio queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Ele diz que a ação do Tarcísio foi um desrespeito com ele, Eduardo. Mas eu não estou buscando convencimento da população. Eu estou buscando pressionar o Alexandre de Moraes. O Dudu ainda afirmou que não se arrepende de fazer um lobby para retaliações ao Brasil, mesmo que isso possa favorecer a popularidade de Lula, já que o Lula está agora, com esta bandeira da defesa nacional. O Eduardo Bolsonaro disse que só voltará ao Brasil se Moraes sofrer sanções do governo Trump. Aí sim ele teria como voltar ao Brasil. Então vocês viram que ficou explícita a disputa Eduardo Bolsonaro, Tarcísio. Tarcísio cada vez mais escanteado, vai ter que se contentar com a disputa para a reeleição de São Paulo, se não perder o apoio da família Bolsonaro nessa disputa, hein? O Tarcísio tentou ficar com um pé em cada canoa e está ficando sem pé em canoa nenhuma. Vamos ver o que acontece. Falando no governador de São Paulo, ele se encontrou com o Jair Bolsonaro às pressas, o pai, nos últimos dias, para tentar desfazer esse mal-estar. Só que a reunião não acabou bem. Tarcísio avisou que adotará um discurso de defesa da economia de São Paulo e não o discurso de anistia que os bolsonaristas querem. Segundo relatos colhidos pelo jornal Folha de São Paulo, um bastidor deste encontro, na conversa, Jair Bolsonaro ficou calado diante do aviso de Tarcísio de que não vai batalhar pela anistia. E Jair não fez manifestações contrárias a isso, mas saiu muito incomodado da reunião com Tarcísio de Freitas. Laura Couto tem mais informações sobre esses bastidores aí, Laura. Rodrigo, agora o Tarcísio anda numa corda bamba, Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, eles estão incomodados com o que consideram uma postura ambígua do governador Tarcísio de Freitas e viram nesse episódio da sobretaxa do Donald Trump mais um elemento para rotular o Tarcísio como um bolsonarista de ocasião.
O apelido vem dessa falta do apoio explícito do Tarcísio à anistia, o projeto de lei da anistia do Bolsonaro, e também a falta de críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal. E isso tem provocado reclamações no círculo próximo do Bolsonaro. A análise é que nesse jogo de vai e volta, o Tarcísio tenta se equilibrar nas cordas entre apoiar as medidas do Donald Trump como reflexo da sua fidelidade ao Bolsonaro, mas ao mesmo tempo evitar um desgaste com o mercado financeiro que está infeliz com tudo isso, e também os eleitores fora do escopo bolsonarista, o que aparentemente não está dando muito certo esse vai e volta, ele está nessa corda bamba e a imagem dele está um pouco queimada. É isso, Laura. Toda a frente ampla de direita que havia se formado em torno do Tarcísio, nesses últimos dias, bagunçou tudo. Editoriais da Folha e do Estadão dizendo que o Tarcísio ou usa boné do Trump ou cuida de São Paulo. Família Bolsonaro brava com ele. O governo brasileiro, o governo federal, aproveitando para desgastar o Tarcísio. Ministros do governo Lula chamando o Tarcísio de vassalo, foi o que fez o Haddad. Então ele ficou com um pé numa canoa, um pé na outra e pode cair na água, acabar se afogando, Acabar se afogando. Ainda sobre Tarcísio, tanto o governador de São Paulo quanto o governo Lula, o governo federal, marcaram reuniões para o mesmo dia com empresários para tentar articular uma estratégia de resistência, de reação às medidas de Trump. O governo paulista marcou um encontro para as 9 horas de amanhã, terça-feira, lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Nomes da indústria do suco, do café, na área de plásticos, estão entre os convidados. É possível que o encontro conte com a participação do chefe da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, que iria de Brasília para São Paulo. E ele esteve com Tarcísio na sexta-feira passada. Paralelamente, o governo Lula marcou para amanhã também, só que no período da tarde, uma reunião entre empresários e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. É possível, portanto, que um encontro possa esvaziar a agenda do outro. A diferença é que Lula e Alckmin não convidaram esse representante do trumpismo para conversar com eles. Não tem o que falar com esse tal de Escobar, Esse tal de Escobar, que é da Embaixada dos Estados Unidos. Aí o Tarcísio, que é bolsonarista, ainda tenta um diálogo com esse cara. Mas o que o Lula vai fazer é mostrar aos empresários de que é muito mais útil ficar do lado do governo federal, que não tem vai e vem. É defesa do interesse econômico brasileiro. O Tarcísio é bonezinho de Trump, depois vê que se deu mal nas pesquisas, tentou sair correndo atrás de uma reunião. Laura Couto tem mais detalhes também sobre isso. Laura. Rodrigo, as tarifas do Trump geraram uma aproximação do Lula aos interesses do Centrão e esse distanciamento dos bolsonaristas. Até os próprios bolsonaristas reconhecem isso, porque as pesquisas eleitorais que têm chegado no Partido Liberal também mostram que o Lula teve uma melhora na popularidade depois desse discurso dos ricos contra os pobres e a reação do tarifaço do Trump. Para não criar pânico no Partido Liberal, a leitura que vem sendo feita ali dentro é que o movimento de crescimento não deve passar muito desses números aí que o Lula já tem mantido. O PL, no entanto, os reflexos do quanto o tarifaço do Trump pode recair sobre Jair Bolsonaro, aí eles já não sabem muito bem como isso pode prejudicar a imagem do ex-presidente. Pois é, Laura, importante, na quarta-feira saiu uma pesquisa Quest. A pesquisa Quest da semana passada mostrou que melhorou um pouco a aprovação de Lula, e que Lula ganhou a batalha de comunicação com os bolsonaristas na semana passada. Agora vai sair na quarta-feira uma pesquisa eleitoral para ver se mudou alguma coisa no cenário eleitoral por conta desse posicionamento radicalíssimo da família Bolsonaro contra o Brasil, inclusive permitindo uma reaproximação de Lula com os setores do Centrão. Após meses de desgaste político, há agora uma reaproximação porque os setores do Centrão estão vendo. Talvez seja melhor pactuar com Lula, repactuar com Lula. Então são empresários, representantes do Centrão, que depois dessa chacoalhada aí com as ameaças de Trump, estão preferindo fazer o retorno para um diálogo com o Lula. Inclusive, essa reaproximação com o Centrão, pessoal, fica evidente no momento em que a Câmara a Câmara dos Deputados, resiste à pressão bolsonarista para colocar em pauta o projeto da anistia. Aqui é a manchete do ICL Notícias. Câmara resiste à pressão bolsonarista por anistia em troca do fim do tarifaço. Mesmo entre os parlamentares que defendem a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, a estratégia de que a medida de Trump só poderá ser revertida
com o avanço dessa anistia ampla, geral e restrita, não tem conseguido respaldo, porque é uma chantagem explícita. Ficaria muito feio. Líderes da Câmara dos Deputados, ouvidos pela Folha de São Paulo, preferem dizer que não vão misturar os dois assuntos. Alguns deles avaliam, na verdade, que as tarifas é que devem ter prioridade agora, mostrando que a Câmara também tem preocupação com a defesa dos interesses nacionais. Ainda sobre como responder às tarifas, o presidente Lula determinou na noite deste domingo, ontem, a criação de um comitê interministerial para conversar com os setores mais afetados pela sobretaxa de 50% anunciada pelo Trump. Então, Alckmin amanhã encontra com empresários e Lula promete se envolver pessoalmente, conversar pessoalmente com os empresários para tratar desse tema. Então, tem uma virada de jogo aí acontecendo. Enfraquecimento do Tarcísio, Bolsonaro forte com os radicais, mas perdendo espaço entre os setores da direita que têm interesses mais empresariais, e Lula reorganizando o seu discurso com a esquerda, defesa de soberania nacional, e mesmo com setores de centro e de direita que querem uma defesa dos interesses nacionais e econômicos do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro insistiu e defendeu hoje que a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro é o único caminho para barrar o aumento das tarifas impostas pelo Donald Trump. Num post nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a decisão de Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdade do que com economia e que não se alegra em ver as sanções econômicas impostas pelo norte-americano. Não se alegra, mas está jogando ficha, tocando ficha, incendiando o Brasil, né, Bolsonaro? Não se alegra. Bom, enquanto o Jair Bolsonaro segue fazendo ameaças e usando o valentão Trump para ameaçar a economia brasileira, o Lula tirou o fim de semana para a defesa da soberania e com uma pitada até de humor, não é isso, Laura? O Lula ontem, lá em Brasília? Sim, Rodrigo, a gente tinha que trazer esse vídeo aqui. No fim de semana, o presidente Lula publicou um vídeo descontraído, mandando uma leve indireta para o presidente Donald Trump, oferecendo uma jabuticaba. Vamos assistir o vídeo aqui rapidinho. Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Rodrigo, além desse vídeo, Lula também fez um post nas suas contas ressaltando a importância da soberania nacional com a legenda "Mais do que nunca, é hora de escolher o Brasil". A gente trouxe aí na tela, para quem está nos assistindo por vídeo, algumas das imagens que o presidente publicou nas suas contas nas redes sociais. Inclusive Santos Dumont, Embraer, está aqui no telão, se puder voltar as outras, enfim, vários posts com a coisa do orgulho nacional, aí mistura com os programas sociais, farmácia popular, a história do Brasil na aviação, as conquistas brasileiras no cinema, valorizar o Brasil em vez de ficar valorizando o Trump, que ataca o Brasil nesse momento. A ciência, a Embrapa, o ICMBio, na defesa do meio ambiente brasileiro, são postagens e mais postagens que estão bombando com a ideia de defesa do interesse nacional, mas não é a bandeira verde e amarela sem nenhum conteúdo. O conteúdo é defender emprego, melhorar a vida das pessoas, esta linha escolhida pelo Lula. Quem come jabuticaba no domingo não quer guerra com ninguém. É mais ou menos o recado do Lula com o vídeo ali da jabuticaba. Noticiário internacional, rapidinho, só para a gente mostrar que o Trump não ataca só o Brasil com as tarifas. Ele transformou tarifa num instrumento de guerra total. O presidente dos Estados Unidos disse hoje, segunda-feira, que os Estados Unidos vão impor tarifas severas à Rússia se não houver um acordo para interromper a guerra na Ucrânia. Ele disse que o valor das tarifas contra a Rússia será de 100% além dos valores atualmente já aplicados. Então,
50% em cima do Brasil se não liberar o Bolsonaro e 100% em cima da Rússia se não acabar com a guerra da Ucrânia. Laura, mais detalhes sobre isso? Rodrigo, durante uma reunião com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, na Casa Branca, o Trump disse que está muito insatisfeito com a Rússia e que vai aplicar as tarifas muito severas se não alcançarem aí um acordo de cessar-fogo com a Rússia e a Ucrânia. O Trump também mirou em outros países. Ele anunciou nesse sábado a aplicação de tarifas de 30% contra o México e a União Europeia, Rodrigo. É isso. Então, é a utilização de tarifas como ferramenta de pressão internacional. Acabou a era do neoliberalismo. Por isso que o Brasil precisa também superar essa receita liberal que ainda emperra um pouco o nosso crescimento. Acabou, gente, acabou. Essa receita vinha dos Estados Unidos, nem eles usavam, mas aqui no Brasil o pessoal, não, tem que abrir a economia, tem que isso, tem que aquilo. Acabou, é tarifa para todo lado e isso como centro do debate no mundo inteiro. O ICL vem revolucionando a educação e o jornalismo nos últimos 5 anos e chegou a hora de ir ainda mais longe. No próximo domingo eu convido você, no dia 27 de julho, às 8 da noite, para acompanhar esse momento histórico, o lançamento pelo Eduardo Moreira do ICL Eterno. Não é o anúncio de uma atividade apenas, é uma série, 14 ou 15 novas ações do ICL, no campo da educação, do jornalismo, internacionalizando a ação do ICL, com apoio, com convênios fora do Brasil, enfim, educação, jornalismo e entretenimento. Você vai poder assistir filme e série aqui no ICL. Quer saber mais? Se inscreve em iclurgente.com.br. Vai abrir um campo, você põe o seu e-mail e você se inscreve para o ICL Eterno, no dia 27 de julho, 8 horas da noite, com o Eduardo Moreira. Laura Couto, obrigado mais uma vez, audiência excelente nessa segunda-feira, o público cada vez mais buscando o ICL, né, buscando a informação. É isso, obrigada, Rodrigo, obrigada para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Até amanhã. Até amanhã, Laura. Daqui a pouco, Gabi Varela e Chico Sá chegando aqui também no estúdio com o aprofundamento e a atualização das notícias no N2. Daqui a pouco eu vou para lá também. Valeu, gente, até amanhã. Em janeiro de 2025, eu deixei de apresentar o ICL Notícias primeira edição. Assim, eu dei minha contribuição, eu ajudei a construir e agora vou estar vindo aqui esporadicamente. E foi eu deixar de apresentar que os boatos começaram. Até dizer que eu estava preparando a minha candidatura à presidência, as pessoas disseram. O que elas não sabiam é que eu estava preparando o novo capítulo da história do ICL. E chegou a hora de dizer para vocês que capítulo é esse. No dia 27 de julho, um domingo às 8 horas da noite, vocês vão saber do novo passo revolucionário do ICL. Aliás, dos novos passos. Vocês não vão acreditar no que a gente construiu enquanto eles espalhavam boatos. O melhor de tudo, você e sua família vão poder fazer parte eternamente dessa nova fase do ICL. Nosso entrevistado aqui no ICL é um nome bastante discutido no mundo cristão e no mundo político. Frei Beto, por que você, sendo frade, dominicano, católico, é um militante político? Porque eu sou discípulo de um militante político chamado Jesus Cristo. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, o judaico de Jerusalém e os romanos, e condenado, assassinado na cruz. É uma longa história de Frei Beto envolvido com questões espirituais da igreja, ora envolvido com manifestações políticas no Brasil, amigo dos movimentos populares, os sindicatos do presidente Lula e de Fidel Castro em Cuba e do povo cubano. É uma longa história que a gente vai contar aqui, ou vai tentar contar, porque num programa só não dá, viu, meu querido Beto? Ok, podemos voltar. Você não pode perder.